A paz do Senhor. Eu sou o pastor Cláudio Amaro e venho aqui para te convidar para você se inscrever em nosso canal. Este canal que tem o objetivo de postar vídeos de pregação e de ensino da palavra do nosso Deus. Você que ama a palavra de Deus, se inscreva e seja edificado com cada pregação e ensino. Deus te abençoe. Eu te vejo lá, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Espécie de assim. Quando um espírito imundo sai do homem e anda por lugares desertos, ou na sua tradução, pode ser escrito por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa, de onde saí, e regressarei. E regressando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem vai se tornar pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa, com esta geração má. E você diz amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje fazer uma meditação nesse texto bíblico aqui, que é um texto bem interessante, que Jesus fala aos fariseus que haviam questionado a divindade que ele havia feito sobre a vida de um homem que estava endemoniado. Este homem, ele era cego e mudo, e Jesus, ao por aí, os fariseus questionaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, esse texto aqui está no contexto deste fato, onde Jesus explica que um espírito imundo, quando ele sai da vida de um homem, ele vai para lugares áridos ou para o deserto procurando repouso. Não achando repouso sobre aquele lugar, ele então diz: voltarei para a minha casa antiga. E ao voltar para a casa antiga, se ele encontrar a casa vazia, ele entra novamente. E ele não volta sozinho, como está escrito aqui. Ele traz consigo mais 7 colegas, ou 7 companheiros, como você queira, ou 7 amigos. E aqui a Bíblia diz que o segundo estado dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro, porque o que saiu agora não está mais sozinho. O que saiu agora, ele voltou e trouxe consigo 7 piores do que ele. E Jesus ele finaliza esta palavra dizendo que aquilo aconteceria com aquela geração. Jesus, quando veio aqui, irmãos, se deparou algumas vezes com pessoas endemoniadas. E Jesus, por sua vez, por ter uma vida consagrada, por ter uma vida de oração, por ter uma vida de jejum,
que é uma coisa que toda pessoa que trabalha com libertação tem que ter. Uma pessoa que atua no Ministério de Libertação, ela, de forma automática, tem que ter uma vida consagrada. E constantemente, no ano, ela tem que estar jejuando e orando, porque constantemente ela vai se deparar com situações pelas quais ela vai precisar estar conectada com o mundo espiritual de forma ativa. E todas as vezes, irmãos, que Jesus se deparou com pessoas endemoniadas, nenhuma das vezes Jesus passou vergonha, meu irmão. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 33 ao 36, está escrito que Jesus estava em uma sinagoga. E na sinagoga tinha um homem que estava possesso de demônios. Está escrito assim, com muitos demônios. E a Bíblia diz que Jesus, então, impôs as mãos sobre aquele homem, Lucas 4, e expulsou os demônios que estavam na vida daquele homem. Em Mateus, capítulo 9, versículo 32, Jesus também se deparou com um demônio que está escrito que ele era mudo e surdo. E Jesus, então, expulsou aquele demônio e a pessoa voltou a falar e voltou a ouvir. Em Mateus 12, que foi o texto que nós lemos, também Jesus se deparou com um homem que estava endemoniado. E ele era cego e mudo. E Jesus, ao expulsar aquele demônio, o homem voltou a falar e voltou a ver. Em Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus expulsou uma legião de demônios que estava sobre a vida de um homem. E Jesus tinha habilidade para fazer isso, e ele conhecia o mundo espiritual, e ele sabia lidar com o mundo dos espíritos. Então, se ele ficasse expulsando de um por um, não iria sair, ou iria sair aos poucos. Imagine o tempo que ele iria levar a expulsão de uma legião de demônios, que variava de 5.000 demônios a 6.000 demônios, equivalente a uma legião de um exército romano. Então Jesus perguntou: como é o seu nome? Nós somos legião, porque nós somos muito. Então Jesus pronunciou a palavra legião, sai dele. E de uma única vez, os 5.000 tiveram que sair. Você pode perguntar assim: pastor, como é que 5.000 espíritos, 4.000 espíritos podem habitar dentro de um corpo físico? Lembrando aos irmãos que espírito não ocupa espaço físico, porque ele é espírito. E dentro de uma pessoa pode habitar vários demônios, e os demônios não perdem a sua identidade, nenhum interfere na função do outro. O corpo da pessoa é físico, e espírito não ocupa espaço físico, irmão. E Jesus então se deparou com aqueles demônios e o expulsou. Em Marcos 9, Jesus subiu ao monte para orar, para o Monte Tabor. Ele passou a noite inteira orando e deixou ao pé do monte 9 discípulos e subiu com Pedro, Tiago e João. E lá no monte está escrito que Jesus transfigurou. Seu rosto brilhava como uma luz. Suas vestes ficaram brancas como uma neve, de maneira que nenhum sábio poderia alvejar. Pedro então falou: Senhor, como estamos aqui, vamos fazer uma cabana para ti, para Moisés e para Elias. Jesus disse: não. Quando Jesus desce de manhãzinha, quem está no pé do monte com o pai da família, com um menino,
que desde a sua infância tinha um espírito maligno muito poderoso, que Jesus mais à frente vai chamar espírito maligno de casta. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então, quando o demônio viu Jesus, se prostrou, Jesus então repreendeu. O demônio saiu com tanta violência, porque ele tinha tanta força que o menino ficou parecendo como que morto. Depois de um tempo, o menino voltou assim, e Jesus então pegou o menino e ele levou ele ao pai. E os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus então disse: essa casta de demônio não sai a não ser por meio de jejum e por meio de oração. Jesus tinha uma vida consagrada no jejum e na oração, porque essas são as almas espirituais que um libertador, que uma pessoa que trabalha no Ministério de Libertação, ela tem que ter para lidar com situações como essa. Lembrando que os irmãos sabem de Jacó e Santiago, a oração é espiritual e o jejum também é espiritual. E a oração e o jejum, elas são irmãos gêmeas que caminham juntos. Você não pode só orar, você não pode só jejuar, você tem que se esforçar para fazer as duas coisas, porque essas duas coisas, elas caminham junto. A oração mortifica a carne, prostra a carne, sujeita a carne, humilha a carne, e a oração trabalha na alma. Pastor, por que algumas pessoas conseguem orar por muito tempo? Porque elas santificam, elas gostam da carne, praticando jejum. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá conta que por várias vezes já conseguiu orar de 9 horas a 12 horas de relógio sem parar. E a pergunta que fizeram para ele é: como você consegue? Ele disse: eu percebi que praticando muito jejum, eu consigo passar bastante tempo na oração, porque o jejum, ele sujeita a minha carne, ele mortifica a minha carne, e ele faz com que eu mantenha a minha carne oferecendo culto a Deus com constância. Por isso que eu consigo. Então, a oração e o jejum, elas caminham juntos. E Jesus praticava isso com constância. Repete comigo: jejum, e oração. Jejum, e oração. Então, todas as vezes que Jesus se deparou com situações como essa, nenhuma vez ele passou vergonha. Uma vez também, em Mateus 15, ele se deparou com a mulher cananeia. Na maioria das vezes, Jesus se deparou com um endemoniado. Mas a mulher cananeia não teve como levar a filha até Jesus. Mas por causa da fé dela, mesmo Jesus distante, ele falou: vai, que a tua filha está curada, está sarada. Lembrando que pessoas que estão passando por possessões é também um tipo de doença, mas não é uma doença física. É uma doença acometida no mundo espiritual. Por isso que ele falou: vá, a tua filha está curada deste mal. A filha dela estava moribunda, estava endemoniada, estava possessa. E Jesus não foi lá. Mas por causa da fé da mulher, a filha dela foi curada. Um dia também Jesus se deparou com uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Lucas 12. E uma observação, Ivan: a enfermidade era no corpo físico, mas era causada no mundo espiritual. E Jesus, na maioria das pessoas que ele curou, ele falou: vá, a tua fé te curou, ou então seja curada, porque aquilo ali era um problema físico. Só que uma enfermidade
que é causada no físico, quando é espiritual, tem que tratar o espiritual para que a enfermidade seja sarada. Então Jesus não falou àquela mulher, seja curada. Ele falou assim, espírito maligno, saia dela agora. A mulher andava encurvada. Um espírito maligno se alojou na coluna dela e fazia com que ela vivesse andando de forma encurvada. E aquilo ali, irmã, não tem massagem, dopozinho, canela de velho, injeção, bezetacil, remédio, tratamento, não tem nada. Pode fazer o que for ali, aquela enfermidade não vai embora, porque não é física, ela é uma enfermidade espiritual. Então, qual é a causa? Espírito maligno. Então Jesus disse, saia dela, espírito maligno. E na hora que o espírito saiu de imediato, de forma automática, a mulher voltou ao normal. Só que a pergunta que eu quero fazer aqui para os irmãos para começar a falar sobre o que eu quero falar sobre hoje é: todos nós, se não vigiarmos, podemos ter atuação de espíritos malignos sobre a nossa vida. Uma observação, mesmo sendo crente. Eu vou explicar isso daqui aos irmãos. Jesus falou que o espírito maligno sai de uma casa, sai de uma vida. Só que ele não fica contente em ter saído daquela casa. Depois de um tempo, ele volta para ver como está o que vá a casa. E se a casa estiver vazia, desocupada, ele volta novamente para aquela casa. Mas ele não volta sozinho, como está aqui no texto. Ele volta e traz consigo mais 7 piores com ele. E está escrito bom. E o estado daquela pessoa vai se tornar pior do que o primeiro estado. No primeiro estado só tinha um. No segundo agora tem um e mais 7. Que denota quanto? 14. O que Jesus está falando é: eu estou expulsando demônios, eu estou libertando pessoas, eu estou tirando o mal de muitas vidas, mas fiquem atentos, eles vão voltar. E o problema, irmã, é que quando eles voltar, eles podem entrar na casa novamente ou podem não entrar. E um aviso para quem está me ouvindo: se ele entrar, o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Isso daqui é um alerta para quem está ouvindo, como também serve de alerta para mim e para você, porque nós também não estamos isentos disso acontecer conosco. Mas, pastor, é possível, pastor, um espírito maligno ou um demônio voltar a habitar na vida de um crente, na vida de alguém que desceu as águas, na vida de alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo, na vida de alguém que é usado, que é possível sim. Não era para isso acontecer, irmão. Não era para isso acontecer. Mas nós achamos que às vezes isso não acontece porque o crente não manifesta aquilo em manifestação demoníaca. Mas atenção aqui, irmão. O diabo ou os demônios, eles podem trabalhar de duas formas: ou por possessão ou por influência. E a influência, irmão, é pior do que a possessão. Por quê? A possessão, na maioria das vezes, é um ambiente de culto, de louvor, de adoração, de oração. Ele não existe, se manifesta. Mas a influência
não se manifesta. Presta atenção. A influência é pior do que a possessão. Agora, explicando aqui aos irmãos, nós somos o que, irmãos? Uma alma que tem um espírito e um corpo. Ou para ficar melhor, nós somos espírito, repete comigo, espírito, alma e corpo. Imagine uma casa com 3 andares, com 2 andares. Térreo, primeiro andar e segundo andar. O segundo andar é o espírito humano. A casa do meio é a alma. E o térreo é o corpo humano. Quando nós aceitamos a Cristo, você sabe isso de cor e só de ar. O Espírito Santo vem habitar em que casa? No segundo andar, que é o espírito humano. Lembra? Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. O nosso espírito estava morto. E o nosso espírito, ao receber o Espírito Santo, o nosso espírito fez o que, irmão? Ele reviveu. E passamos a ser com Deus, Coríntios 6, através do Espírito Santo, que casou com o nosso espírito. O Espírito Santo não habita na minha alma. A casa do meio. Não habita no meu corpo. O térreo. Ele habita no meu espírito, influencia a minha alma, para eu viver em santificação com o corpo, obedecendo a Deus e andando na conformidade da sua palavra. Agora, a pergunta aos irmãos: aonde os demônios habitam? Dentro de uma pessoa. No espírito, na alma ou no corpo? Quem pode responder isso daí, ó, emoção? O espírito, né, pai? Você acha que é do espírito, irmão? Sim, o espírito é. Mas aí vai ter uma interrogação em cima disso daí. Eu sou um cristão. O Espírito Santo habita no meu espírito. Como também o demônio pode habitar junto com o Espírito Santo no meu espírito? Na alma. Só que entenda, presta atenção. A maioria das pessoas, eles habitam somente na alma. Ou por possessão, ou por influência. Alguns conseguem atingir o nível do espírito, mas não vale para o crente que vem ao culto, que toma ceia, que ouve a palavra. Não vale, porque não tem como ele habitar no espírito do crente, porque o Espírito Santo já habita lá. Mas, pastor, como é que o Espírito Santo pode habitar lá no meu espírito e mesmo assim, se eu não vigiar, um demônio habitar na minha alma? Como é possível isso, pastor? É por isso que na salvação da alma, do espírito e do corpo, eu tenho que atuar para desenvolver ela todos os dias, para não fazer o que Paulo diz. Paulo falou que lá em Efésios: não dê lugar a quem mal. A quem mal. Então é possível um crente dar lugar ao diabo, mesmo estando com o Espírito Santo. Observe, Saul foi ungido, correto, irmão? E ele, no caminho que ele estava indo, aconteceu o quê? Ele encontrou um rancho de profetas e fez o quê, irmão? Profetizou. Quem foi que usou Saul para profetizar, irmão? O Espírito Santo. Mas logo mais na frente, um pouco, a Bíblia diz que Saul passou a ser atormentado por quem? Por espírito maligno. Então é possível um crente ser usado por Deus e, se não vigiar, também dá lugar ao diabo. Pedro, Jesus perguntou a Pedro, Mateus 16: quem dizem ser o filho do homem? Um diz que é Elias, outro diz que é o profeta, outro fala que é João Batista. Eu quero saber o que vocês dizem. Pedro falou o quê? Tu és o Cristo. Quem? O Filho do Deus vivo. Jesus falou que ele não foi carne nem sangue, que o que, Ivan? Te revelou, mas o meu Pai que está. Então Pedro recebeu de Deus naquele instante o que, Ivan? Uma revelação. No mesmo texto,
Veio forçado por quem? Por quem, irmão? No mesmo texto. Quando ele falou que ia ser crucificado, e Pedro falou que não faça isso, Senhor, tenha misericórdia de ti, de nós. Ele falou que para Pedro, para trás de mim, Satanás. Pera aí, irmão. Em cima, ele recebeu de Deus uma revelação. No mesmo instante, ele deu lugar ao diabo. E agora, irmão? Antes de eu falar aqui sobre o bem, deixa eu falar aqui para você uma coisa. A intenção do diabo é atuar na alma, porque na alma é que ele vai escravizar a pessoa para fazer a sua vontade. E lembre-se, a vontade, sentimento, razão e emoção está onde vai? Na alma. E o que é vontade? O livre-arbítrio. E o que é escravizar? É tirar o livre-arbítrio da pessoa para a pessoa ser o escravo dele. Agora, tem alguns que Satanás consegue acessar a sua alma e o seu espírito. Quem são esses? Os que eles vão usar para ter acesso ao mundo dos espíritos, para se comunicar com os demônios. É por isso que eles precisam fazer alguma disciplina no corpo, para o seu corpo receber os espíritos malignos, para habilitar o seu espírito humano a ter comunicação com o mundo espiritual. Mas não são todos, só são aqueles que vão atuar no mundo dos espíritos servindo a quem? A Satanás. Mas a maioria, irmão, ele acessa a alma. Ele mora dentro da alma. Ele pode morar por possessão ou por influência. E o cristão, Ivan, que nasceu de novo, o Espírito Santo habita no espírito dele. E o espírito dele é que vai influenciar a sua alma. Se ele alimentar o seu espírito. Se eu, irmã, não alimentar o meu espírito, juntamente com o Espírito Santo, com práticas espirituais, o meu espírito é um espírito fraco. E o espírito fraco não pode influenciar a alma. E o espírito fraco, que não pode influenciar a alma, essa alma está sujeita a sofrer as influências ou a possessão de Satanás. Por isso, irmão, não era para o crente. Mas, infelizmente, acontece com muitos crentes deles continuarem recebendo a atuação maligna de Satanás dentro da sua alma. E como é que funciona a alma? A alma, ela existe, irmão, dentro de nós como 4 mundos. E os espíritos malignos podem atuar ou nesses 4 mundos, ou em um dos 4 mundos. Presta atenção. Quando a Bíblia fala sobre alma, as pessoas que estudam a palavra, elas vão pesquisar pelo hebraico como está escrito o nome alma, para saber de que mundo da alma aquele texto bíblico está falando. Porque na alma humana, Ivan, existem 4 mundos ou 4 lugares em que Satanás pode atuar e trabalhar. O primeiro mundo da alma é chamada de Nefesh. A Nefesh é o lugar da alma que é chamado de consciência, que conscientiza a pessoa do mundo espiritual e do mundo físico. Vocês, ou eu, ou você, já convivemos com alguém que não tem consciência
Dá um exemplo. A pessoa está errada, mas ela não consegue se conscientizar que está errada. Já aconteceu aqui isso com alguém? Você mostra, remostra, mostra, remostra, e parece que dentro dela, irmã, há uma cegueira espiritual que todo mundo enxerga que ela está errada, mas ela não consegue ter consciência de que ela está o quê, irmão? Errada. Você sabia que uma pessoa, quando ela cai endemoniada, uma das coisas que o demônio tira dela é o que, irmão? É o que, irmão? O sentido da consciência. O sentido da consciência é um mundo que há na alma dos quatro que tem. E o espírito maligno pode também trabalhar naquela área, tirando a consciência da pessoa. O espírito maligno pode também trabalhar no segundo mundo da alma, que é a Neshama. A Neshama é o lugar onde as pessoas recebem inspiração para fazer as coisas, para fazer um filme, para fazer uma música, para compor algo. Só que Satanás trabalha nesse mundo da alma para fazer com que a pessoa faça aquilo tão mal. Um filme de terror, uma música que a pessoa ouve e fica triste, uma música que a pessoa ouve e fica depressivo, uma música que a pessoa ouve e chora e lembra do passado, das suas mágoas, das suas dores, de tudo que um dia já fez. Ele trabalha no mundo da inspiração, o Neshama. Aí vem um outro mundo, que é, esse nome aqui é bem difícil, quando fala hebraico vai contar, Shai-Hai, que é o mundo da alma, o lugar da arrogância, a prepotência, a soberba, a altivez, a exaltação. As pessoas que atuam com libertação, quando ela conversa com uma pessoa e ela sabe desses quatro mundos, ela consegue identificar onde o demônio está atuando na alma da pessoa. E ela dá uma orientação à pessoa, para a pessoa vencer aquilo. Você não está arrogante, você não pede perdão, você não está errado, você humilha as pessoas, você é soberbo, você é exaltado. E Deus condena isso daqui. Rapaz, você é um cara inteligente, mas não use a sua inteligência para as coisas ruins, porque o diabo quer trabalhar em sua vida para você fazer o que é mal, com as coisas que ele pode te dar, com a inspiração, com a sua capacidade. Aí vem o quarto mundo da alma, que é o pior de todos, irmãos. E é Idai, que é o centro da alma, onde produz todas as vontades. E Satanás entra na pessoa, nesse mundo da alma, para escravizar pessoas em vícios, em pornografia, em droga, em bebida. Você já percebeu? Converse com um viciado. Ele fala para você o que, Ivan? Eu não tenho forças. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu não consigo não usar isso daqui. Eu não consigo ficar sem fazer isso daqui. Agora, a pergunta é, pastor, mesmo eu sendo cristão, o inimigo pode trabalhar na minha vida? Está escrito que ele sai e que ele volta para ver como está a casa. O que é a casa? A casa é a minha alma, irmão. A casa é o meu ser. A casa sou eu. Lembra o que está escrito lá em Levítico? A casa é cidade, morada, e que alguém quer comprar essa casa. O comprador é Satanás. A casa é a minha alma. O muro é o meu corpo. Se eu vender a minha casa para Satanás com pecado, quando o muro cair, que é o meu corpo, ele entra na cidade e pega minha casa.
O que é Satanás habitar em uma casa? É habitar dentro de uma alma. Mas a minha alma, a sua alma, ela pertence a Deus e nós temos que alimentar a nossa alma para que nenhum espírito maligno entre dentro dela. Olha. E não se engane, irmão, porque eu sou usado, porque eu sou profeta, porque se eu não vigiar, eu dou lugar ao diabo. Se eu não vigiar, o diabo entra na minha vida e domina a minha alma. Não falo o nome de ninguém. Mas a pergunta que às vezes alguns irmãos fazem é: por que aquele irmão que é uma bênção, que é um profeta, que é usado, ele mente, ele compra e não paga, ele é enrolado, ele maltrata as pessoas, ele é arrogante, é prepotente, é presunçoso, é exaltado? Por que ele é mentiroso? Porque mesmo ele estando com o Espírito Santo que vai assentado no espírito dele, Satanás e demônios ainda trabalham dentro da sua alma. Ele ainda é influenciado por espíritos malignos que dominam a sua vontade para ele fazer a vontade dele. Por isso que às vezes ele comete pecados, por isso que às vezes ele tem vícios, por isso que às vezes ele não é liberto, mesmo sendo usado por Deus, irmão. Aí Jesus falou o quê? Naquele tanto de dias. Muitos o quê, irmão? Muitos dirão o quê, irmão? Em teu nome eu fiz o quê, irmão? Profetizei. Me ajude, curei. Falei em línguas. Fiz maravilha. Ele falou o quê, irmão? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, o Satanás e seus anjos, vós que praticava a iniquidade. Patrícia, quem usava ele não era Deus para curar, para pregar. O Espírito não estava no Espírito dele, mas a alma dele também estava contaminada. Mas a alma dele também ainda estava sob influência. Como pode, irmão, um crente viver na mentira? Que espírito é, irmão, que está dentro da alma dele? O espírito de mentira. E ele mente, que é uma coisa para ele normal, porque aquilo também já escravizou ele, já está na vontade de Satanás praticar e viver a mentira. E Jesus, irmão, está dizendo que ele volta e vai. Ele tem que achar lá naquela casa tem o Espírito Santo fortalecido para ele não entrar lá no que volta, irmão. Como pode, irmão? Alguém 30 anos na igreja, 20 anos e não é liberto? É porque a casa continua vazia do Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue descer para a casa de baixo, que é a alma. Como é que eu tenho que ser cheio do Espírito de vá? É completo. Espírito, alma e corpo. Os 4 mundos da minha alma tem que ser cheia para o Espírito, para que nenhum espírito maligno tenha lugar para entrar lá. Ele vai chegar lá dentro da alma. Ou de casa. Posso entrar? Quem vai receber ele é o Espírito, vai dizer: não, a casa está cheia. Não está vazia, não. Aqui é uma casa que tem consciência. Aqui é uma casa que não é perfeita, mas quando erra, se arrepende, pede perdão, confessa, corrige e vai errar de novo, demora, porque aqui é uma casa que tem consciência. Segunda porta,
ou de casa, ou ficar para te inspirar a fazer alguma coisa ruim. Não, aqui só sai o que é bom, aqui só sai o que é agradável, porque também aqui está cheio do Espírito Santo. As pessoas que maquinam mal, as pessoas que fazem mal, estão cheias de espírito maligno nesse lugar. Ele bola, ele maquina, ele imagina, ele projeta, ele arquiteta, vai ser assim, eu vou pegar aqui, vai ser ali. É o diabo. Ele não pode ver na minha alma e na sua alma, porque está escrito, a alma que pecar, esta morrerá. Mas pastor, mesmo sendo cristão, sim. E por incrível que pareça, não era para ser, porque eu nasci de novo. Mas mesmo eu tendo nascido de novo, ele vai voltar. E eu preciso cuidar bem da minha alma. Eu preciso manter a minha alma renovada. Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer quem é Ele. E perceber quando Ele está atuando dentro de mim, para eu começar a trabalhar, para sair. Você, irmão, precisa aprender a orar sobre aquilo que está te atormentando, te perseguindo, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você erra. Dobrar o joelho, irmã, e falar, Senhor, eu tenho errado nisso. Eu tenho essa falha. Eu tenho esse erro. Mas eu não quero ser assim, porque o Senhor não me chamou para eu ser assim. Isso me faz mal. Depois que eu faço, eu fico triste, deprimido, angustiado. Eu me arrependo. Você quer ver uma coisa que não vai se arrepende? Você briga com alguém e você é agressivo e você fala o que não deve na hora da briga. Depois você arrepende. Quando você profere palavras que machucam, que magoam, depois você se arrepende. É ou não é? E é doloroso, porque o Espírito Santo constrange você e aquilo não te faz bem. Então, se aquilo não faz bem a você precisa começar a trabalhar, para derribar e ir embora da sua vida. Você, às vezes, é bom de dar um diagnóstico nos outros, mas não é bom para dar o seu mesmo. Não é o seu caso, não. Diga amém. Mas tem gente que é bom para dar diagnóstico nos outros. Ali assim, ali assim, ali assim, ali assado. Mas ele mesmo, ele não dá diagnóstico do que ele é e do que ele precisa mudar. E a Bíblia diz o que, irmão? Examine-se, pois o homem assim mesmo. Eu tenho que me examinar. E eu também, irmão, tenho que aprender a trabalhar na oração, no jejum, com propósito, para vencer o mal que está me perseguindo. Como também, irmão, quando eu tenho conhecimento, eu sei diagnosticar alguém. E eu posso ter uma palavra para esse alguém se ver livre daquele mal. Observe, Patrícia. Irmão, fez o pão na cara dele, nós fomos lá. Ele passou mal e foi demônio. Não manifestou legal. Eu não gostei, não. Beleza. Passou um outro dia, ele perdeu o culto na cara dele. Nós fomos lá. Chegou lá de novo. Segunda vez, ele estava indo já para a igreja. Ele disse, não, senhor, eu vou ficar vindo aqui toda vez. E o cara é endemoniado, aí vai virar brincadeira. Vamos conversar. Você bebe? Não. Não. Se você fuma? Não. Deixa pornográfico? Não. Você está fazendo alguma coisa que está abrindo a porta para ele. Você está banhando aqui? Fala a verdade. Eu estou bebendo ainda. Eu disse, olha, não. Se você continuar bebendo,
Eu ouvi sua cara 100 vezes. E 100 vezes você vai cair. Porque a porta está aberta para ele continuar dentro. Pronto. Você quer se ver mal desse demônio? Ele falou que pai de bebê. E ele não vai voltar mais. Ele começou a orar, começou a jejuar, venceu a bebida. E não precisou mais de oração. O demônio foi embora. Quer dizer, irmão, o entendimento que eu tenho de que alguma porta estava aberta fez eu orientar ele para ele fechar aquela porta e o diabo não vir mais. Isso vale para a minha vida, um diagnóstico meu, como também vale para um parente, para um amigo, para um vizinho que está passando por problemas espirituais e você tem o discernimento da porta está aberta. Por exemplo, eu tenho um parente que está doente, não sabe o que é. Aí vai no médico, faz todos os tipos de exame. Não dá nada. É o que, irmão? Eu já sei o que é. Espírito de que, irmão? De enfermidade. Então, qual é a tática? Vamos trabalhar no espiritual para esse espírito ir embora e você ser lá. Vou te antecipar. Se você não fizer um trabalho espiritual, você vai morrer. E vou te antecipar. O seu laudo vai ser morte por causa desconhecida. O diagnóstico daquele problema que a pessoa está passando vai fazer você orientar a pessoa para aquilo ali se resolver. O irmão expulsou o demônio da menina. O culto acabou. Em seguida, o irmão viu a menina aonde vai? No carnaval. Ele chamou o pastor e falou: olha, não é a menina que expulsou o demônio? Ele disse: é. Amanhã vai ter culto de novo? Vai. Amanhã eu vou falar por ela. E vou dizer, Satanás, continue aí, não sai daí não, porque ela não quer sair do carnaval. O problema é ela continuar praticando as coisas do mundo. E se ela continuar abrindo a porta do pecado, Satanás vai continuar vindo. E eu e você vamos ficar, saia, eu saio, mas amanhã eu volto. Eu saio, mas amanhã eu volto. Eu saio, mas amanhã eu estou aqui de novo. Não vou vir sozinho. Vou vir com mais alguns para que o segundo estado seja pior do que o segundo estado, Ivan, é para visionar ainda mais, para sinalizar que a pessoa não sair mais daquilo. Agora, para finalizar, a nossa fala de hoje, você está em uma guerra espiritual e você precisa atuar para proteger a sua vida, a sua família. Pastor, é pecado eu orar falando o nome deles para expulsar? Não! E você até deve. Os nomes que deram aí, criaram. Mas se você puder usar os nomes que a Bíblia diz que tem que usar. Dá um exemplo. Seta que voa de dia. Espanto noturno. Mortandade que assola ao meio-dia. Peste que anda na escuridão. Você precisa aprender a mandar a sua voz em nome de Jesus, dando ordem para que esse espírito não entre em sua casa, em sua vida, em sua família, em seus filhos. Tem um espírito de crime, espírito de enfermidade, espírito de perversidade. Aí, eu quando eu olho nas crianças, eu falo o nome de todos eles. Digo, Senhor, não quero na vida deles, dá o espírito. Já orei pela minha antes. Quando eu oro pela minha, Patrícia, eu falo assim, dentro de mim, do meu espírito e da minha alma,
só tem lugar para o Espírito Santo. E não tem lugar. Aí sai fora o nome de todos eles. Espíritos de mentira, de perversidade, de crime, de enfermidade. Sai da minha vida. Não tem lugar acredito para você em mim. Porque esses espíritos vêm para trabalhar. E se você se protege, ele mandando as suas coisas para o mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, eles não virão. Mas às vezes, mano, eu fico achando que nada, eu sou crente. Ele não vem não. Ele é ousado. Ele é entrão. Ele é muito ganhar. Ele pode querer vir. Ah, pastor, eu não estou conseguindo dormir, já sei o que é. Espanto, tudo. Eu mando ele embora. Sai da minha vida. Eu vou deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me sustentar. Eu vou deitar, vou agarrar no sono, porque o Senhor vai me sustentar. Agora, para finalizar aqui, atenção. Vou falar aqui o nome deles e depois nós vamos explicar sobre alguns deles, porque você tem que aprender a identificar. Como é que o médico faz igual o médico? Ele faz o exame para identificar o que a pessoa tem, né, Isabela? E através do que a pessoa tem, dá um diagnóstico para não fazer o que, Isabela? O tratamento. Quando você consegue saber quem é, você tem mais autoridade, mais cansada para repreender. Por isso que também é importante nós conhecermos o mundo espiritual. E Jesus, irmão, conhecia. Sai, demônio, sai aonde, sai baú, sai. Quem quer sair? Como é seu nome? Legião. Então, Legião, sai de uma vez só. Sai de todo mundo. Quem não sabe declarar, Isabela, quer ficar fazendo tempo. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, como é seu nome? Legião, saia dele. Sai a Legião agora. Sai todo mundo de vez. Isso é uma coisa assim. Aí, atenção, ó. Espírito muito surdo, espírito de enfermidade, espírito de engano, espírito de escravidão, espírito do medo, espírito de angústia, espírito de crime, espírito de perversidade. Geralmente crime, irmão, e perversidade são irmãos, andam juntos. Quem pratica crime, ele é o que, irmão? Perverso. E o perverso não sente o que, irmão? Dor. Então, se eu tenho alguém que tem um espírito de perversidade, eu posso orar para que o Senhor repreenda aquele espírito falando o nome do Espírito. Se eu tenho alguém que tem um espírito de engano e eu identifico que aquilo é um engano, eu começo a orar para o Senhor repreender o espírito de quem, irmão? De engano. Sabendo o nome dele e conhecendo quem é, você pode atuar e trabalhar para que ele venha ser os pedidos. Vai estar marcado aqui. Só dele vir para pedir. Poxa, 148. Então, você atua nisso daí, conhecendo o mundo espiritual. Aí vem espírito de mentira, espírito de prostituição. Aí vem aqui também laço passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, senta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. E por último, Beelzebul. Como identificar Beelzebul em um lugar? Beelzebul, ele é um príncipe de vários demônios, ele não anda sozinho. Se ele entrar em uma casa, ou entrar em um lar, ele traz com ele uma galera. E ele domina aquela galera para atuar naquele lugar. O nome Beelzebul significa Deus das moscas. Ou então, Deus das fezes. Aonde é que ele atua? Aonde há sujeira. Todas as pessoas
que cria no quarto como um bocado de entulho. Esse quarto dá o quê? Rato faz o quê? Caga, é sujeira, é imundície. Deus vai botar ali. E Deus vai atuar naquela casa, para que aquela casa sempre viva na sujeira, porque está lá. Então, eu vou numa casa cheia de imundície e alguém cai endemoniado, eu posso deduzir. Deus vai botar aqui no carro da imundície. Então, qual é a orientação? Limpa essa casa, pega os entulhos, joga tudo fora, tira todo rato, toda barata, dá o demônio embora. E nós temos que aprender isso e não temer, porque maior é quem está conosco do que o que estão com ele. Eu e você temos que aprender para proteger a nossa família, a nossa casa e nos proteger de todo mal. Amém, meu irmão? Eu quero louvar a Deus por você que ficou até o final deste vídeo, que esta mensagem ela sirva para produzir edificação e transformação em sua vida. Nós temos também outros vídeos que você pode assistir e ser edificado. E se você tiver alguma dúvida sobre a mensagem que você ouviu, mande-nos a sua pergunta que nós vamos te responder com todo carinho e toda atenção. Deus te abençoe e a vitória é nossa.